No contexto do Estado moderno, o Ministério Público surgiu como uma reação contra a excessiva concentração de poderes da figura do monarca. Nesta época, o Ministério Público surge orientado basicamente pelos seguintes princípios: a superação da vingança privada, a entrega da ação penal a um órgão público tendente à imparcialidade, a distinção entre o juiz e o acusador, tutela dos interesses da coletividade e não só daquele do físico do soberano, e a execução rápida e certa das sentenças dos juízes. Vale notar ainda que é somente com a formação do Estado moderno e o fim da Idade Média que se inicia a separação dos poderes do Estado, que anteriormente estavam todos concentrados nas mãos do monarca. O Ministério Público, portanto, surge historicamente com o advento da separação dos poderes do Estado moderno. Os procuradores do rei surgem como a organização das primeiras monarquias e, ao lado de suas funções de defesa do fisco, tinham função de natureza criminal. O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por dois grandes processos que culminaram na formalização do Parquet como instituição e na ampliação de sua área de atuação. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição, mas as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Só no Império, em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do Ministério Público. Na República, o Decreto número 848, de 11 de setembro de 1890, ao criar e regulamentar a Justiça Federal, dispôs, em um capítulo, sobre a estrutura e atribuições do Ministério Público no âmbito federal. Nesse decreto, destacam-se: a instituição do Procurador pelo Presidente da República, a função do Procurador de cumprir as ordens do Governo da República relativas aos exercícios de suas funções e de promover o bem dos direitos e interesses da União. Mas foi o processo de codificação do direito nacional que permitiu o crescimento da instituição do Ministério Público, visto que os Códigos Civil de 1917, de Processo Civil de 1939 e de 1973, o Penal de 1940 e o Processo Penal de 1941 atribuíram várias funções à instituição. Em 1951, a Lei Federal de número 1341 criou o Ministério Público da União, que se ramificava em Ministério Público Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho. Em 1981, a Lei Complementar número 40 dispôs sobre o Estatuto do Ministério Público, instituindo garantias, atribuições e vedações aos membros do órgão. Em 1985, a Lei 7.347 da Ação Civil Pública ampliou consideravelmente a área de atuação do Parquet, ao atribuir funções de defesa dos interesses difusos e coletivos. Quanto aos textos constitucionais, o Ministério Público ora aparece, ora não é citado. Esta inconstância decorre das oscilações entre os regimes democráticos e regimes autoritários. A Constituição de 1988 faz referência expressa ao Ministério Público nos capítulos: dá funções essenciais à Justiça, define as funções institucionais, as garantias e vedações dos membros. Foi na área civil que o Ministério Público adquiriu novas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. Isso deu evidência à instituição, tornando-se uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira. O promotor tem a responsabilidade de defesa da ordem jurídica e democrática junto ao Ministério Público, que é o órgão no qual o promotor faz parte. O promotor tem a função de atuar na defesa da sociedade, tendo a liberdade e autonomia para expor o melhor para as pessoas envolvidas no caso ou situação. O promotor de justiça atua juntamente aos Ministérios Públicos estaduais, lembrando que também ao promotor de carreira trabalhista e federal. As habilidades para o processo de se tornar um promotor são formação em direito, 3 anos de prática jurídica, estágio probatório, além de, claro, do concurso. A atuação do promotor na área penal é de responsabilidade pela acusação. No direito da família, por exemplo, ele resguarda direitos e interesses dos menores. O promotor atua como fiscal da lei e também pode entrar em ação e investigação no caso de suspeita de crimes em serviços públicos. O século XXI é a era da modernidade e da tecnologia. Com isso vem o surgimento de novas técnicas e inovações que até um tempo atrás eram intangíveis. Todos os âmbitos que estão sendo modificados e o judiciário não é diferente. O termo mais utilizado na atualidade no meio do engenho é a Indústria 4.0, que surgiu na Alemanha em 2012 por um grupo de planejamento estratégico de alta tecnologia,
do governo alemão e da indústria de ponta para referir-se à revolução no setor industrial como a adoção maciça de tecnologia digital, inteligência artificial, internet das coisas e outras tecnologias emergentes. Com isso, as inovações do setor industrial traz também novidades para a área jurídica, como uma promotoria 4.0, uma nova visão no setor com as novas possibilidades e oportunidades de avanço. A presença de tanta inovação na área jurídica é ainda muito recente e pode trazer insegurança para alguns indivíduos. Mas segundo o americano Daniel Lina, professor de tecnologias jurídicas na Escola de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, isso não significa uma substituição, mas sim que, a partir de agora, os advogados terão que adquirir novas habilidades para conseguir se manter no mercado, principalmente as que envolvem interpretação de dados. Mesmo com o receio de que as máquinas possam substituir os humanos, a marcha tecnológica continua. Nos Estados Unidos, a Lex Machina é uma das companhias que prevê o futuro usando os computadores inteligentes, no qual os mesmos captam dados sobre as decisões judiciais para comparar com um novo caso semelhante. Assim, o promotor pode ter decisões e argumentos avaliados pelo robô para uma melhor execução e eficácia. A inteligência artificial avalia cada cenário e, com base em análise de qual seria o típico comportamento humano diante de cada situação, consegue identificar com precisão matemática qual estratégia teria melhores chances de vencer no tribunal. A evolução da promotoria é uma esfera muito ampla, pois a base para analisar esse contexto inteiro não se dá apenas por meio de uma fonte, recebendo auxílio e inspiração de outros setores, não propriamente do meio jurídico, mas que se tornam fundamentais. A promotoria comunitária é um método diferenciado de atuação do Ministério Público, criado no estado de São Paulo, que visa buscar soluções práticas para problemas que interferem nas demandas de segurança pública e justiça criminal. Neste método, há uma aproximação efetiva dos membros do Ministério Público com a comunidade e outros órgãos públicos por meio de ações de diálogo. O promotor pode aproximar da comunidade para compreender a dinâmica social que pode impactar negativamente no âmbito coletivo por meio de atribuições na área civil e interesses difusos. A psicologia jurídica procura entender a demanda jurídica sobre um viés psicológico, de forma objetiva, contribuindo então para o melhor exercício do direito. A atuação do psicólogo se dá por meio da integração com o trabalho do promotor de fato. Por meio dessa interação, é possível estabelecer formas de relações entre os indivíduos. Atualmente, no estado do Piauí, a psicóloga do órgão assessora os membros do Ministério Público Estadual nas diversas áreas em que operam, como na defesa dos direitos das crianças, adolescentes, idosos e deficientes, e na esfera da saúde pública. Além de assisti-los, junto às promotorias do interior do estado, na capacitação de conselheiros tutelares, um dos grandes parceiros no exercício da garantia dos direitos. Softwares com computação cognitiva ou inteligência artificial que destacam visualmente os elementos que necessitam de mais atenção já estão em uso no Ministério Público. Buscam com rapidez jurisprudências minuciosamente analisadas para fortalecer a tese, levando em conta se é recente ou não, o grau de similaridade com o caso concreto, entre outros aspectos.